Amém, meus irmãos. Boa noite a todo mundo aí. Tudo certinho com vocês. Ontem eu tive um tempo muito legal com o Matheus no Instagram. Foi bacana esse tempo e nós falamos de futuro, de planos e vários outros assuntos, né? Alguns de vocês passaram por lá, né? Não sei se ficaram o tempo todo, mas eu vi a carinha de muito de vocês lá. Olha, a palavra que eu quero falar nisso é até relacionada com o nosso futuro, nossos planos também. Então abre comigo lá em Mateus, no capítulo, Tiago, capítulo 4, e a partir do versículo 13. Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 13. Quando vocês acharem, dá um sinalzinho para mim aí que eu começo a leitura. Pode ir? Então acompanha comigo aí. Diz assim, ó: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Amém, até aí. Antes da gente ir para a nossa mensagem aqui, o nosso estudo, e vocês puderem permanecer com sua Bíblia aberta aí, por favor, eu queria falar contar uma história para vocês aqui, para tentar ilustrar, para tentar introduzir o que a gente vai falar. E eu lembro de um rapaz e essa história é verdadeira, e vocês vão se lembrar também desse rapaz porque vocês conhecem. E eu lembro dele que era um jornalista, né? Cheio de sonhos, cheio de projetos, né? E que certa vez ele foi cobrir, né, um jogo de futebol. E nesse jogo de futebol, antes de chegar até o destino que era o destino dele, né? O avião dele caiu. Você já deve estar familiarizado com essa história. E ele foi um dos sobreviventes desse avião, né? Não sei se vocês lembram. Eu estou falando de Rafael Hensel mesmo. Aquele jornalista que sobreviveu à queda do avião da Chapecoense, né? E eu fico imaginando ali todos os planos que esse camarada tinha, né? Antes mesmo da queda desse avião. Depois de certo tempo que ele sobreviveu a essa queda desse avião, ele escreveu, olha só que interessante, ele chegou a escrever um livro, né? Eu não li esse livro, mas o título me interessou muito, porque o título do livro é assim, ó: Viva como se estivesse de partida. Esse é o livro que ele escreveu, Rafael Hensel. E depois de um certo tempo, ele jogando bola com seus amigos ali, num jogo informal, né? Ele teve um infarto fulminante e ceifou a vida dele, né? Pra gente ver como a nossa vida, ela é fútil. A nossa vida, ela é passageira, né? Assim como Rafael Hensel, um rapaz que sobrevive de uma queda de um avião. Um avião caiu e ele sobreviveu. Depois ele foi jogar bola com seus amigos e teve um infarto fulminante e morreu, né? Eu pergunto, onde é que foram parar todos os planos que ele tinha? Aqueles projetos que ele deve ter feito, né? Porque com certeza ele deve ter feito. O que será que aconteceu com eles? Infelizmente, foram todos juntos para a mesma cova em que ele foi enterrado. É isso que eu queria que vocês tivessem em mente, né? Antes da gente começar a palavra, porque a nossa vida, ela é transitória, ela é passageira, né? E num piscar de olhos, nós podemos nos deparar com a morte batendo na nossa porta.
Aqui nesse texto em que nós vamos estudar, né, o contexto dela aqui mostra que essas cidades, daqueles tempos, elas eram centros de comércio muito movimentados, né? Os comércios dali eram bastante movimentados, comerciantes viajavam para lá e para cá para comprar os produtos e obterem lucros ali, né? E essas cidades elas eram divididas em setores. A Désia, que é mais familiarizada com a Van, vai entender que é semelhante à loja de departamentos. Aquelas cidades eram divididas por setores, né? Então, aqui é o setor das roupas, aqui já é as ferramentas, né? Aqui as coisas, as roupas de cama, enfim. Então, essa cidade, cada uma, ela tinha a sua funcionalidade, o seu produto principal. Então, o que acontecia? Os comerciantes precisavam viajar para essas cidades para buscar produtos para abastecer a sua cidade de origem, né? E nisso eles negociavam, faziam planos, que era normal daquela época, projetar compromissos e lucros, né? Era prática comum da época. E aí Tiago agora, ele vai combater essa autossuficiência que eles tinham, né? A ponto de deixar Deus de fora desses planos que ele tinha. Agora, observa comigo aí os versículos 13 e 14, que Tiago vai mostrar que os nossos planos não têm segurança nenhuma de darem certo. Nenhuma. Todos os planos que nós formos fazer, todos os projetos que a gente projetar, nenhum deles tem segurança de dar certo. E olha só o que Tiago fala aí, ó, no versículo 13. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos 1 ano e negociaremos e teremos lucros. Olha só, por que os nossos planos eles não têm segurança? E é no versículo 14, o primeiro motivo que o Tiago dá, porque esses nossos planos eles não têm segurança fora da vontade de Deus. E o primeiro motivo é porque nós não sabemos o que acontecerá no dia de amanhã. Está escrito, olha o versículo 14, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Então, o primeiro motivo, nós não temos controle, dizendo em outras palavras, nós não temos controle sobre o futuro. Lembra daquela frase que diz assim, ó, o futuro a Deus pertence. E é isso que cabe na nossa vida. Esse é o primeiro motivo que o Tiago ele fala para a gente que a segurança dos nossos planos não depende da nossa autossuficiência. A segurança dos nossos planos depende de Deus, da vontade de Deus. Você quer um exemplo? Eu vou dar um exemplo que está aqui bem na minha frente, esse exemplo aqui. E o exemplo que eu vou dar é a Graziela, se ela me permite até, né? A Graziela se formaria esse ano, não é isso? No final do ano. E o que aconteceu? Aconteceu a pandemia. Nós não temos essa segurança de que nossos planos vão acontecer da maneira de que nós esperávamos, né? Olha só para você ver. E o que é interessante ela passa do ponto de chegar a não se formar esse ano, né? Não se formou esse ano. Não ocorreu aquilo que ela planejava. Mas olha só o que aconteceu. Abre-se uma possibilidade dela fazer laços para vender. E abre também a possibilidade de ter uma empresa, né, que fabrica laços para vender. Ou seja, que dia eu pergunto, né, não só para a Graziela principalmente, mas que dia vocês imaginariam isso acontecer? Principalmente você, Grazi. Que dia? É um exemplo de que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Formatura já estava planejada, né? Já parece que já estavam pagando. Mas a Vanessa também, a Gabi está falando aqui, né, Vanessa? Também está, né, na esperança da formatura, mas a palavra de Deus diz que os nossos pensamentos, os nossos caminhos, os nossos planos, eles não são os mesmos planos de Deus. E outra coisa, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, né?
Se essa foi a vontade de Deus, ela é boa. Ela é boa. Né? Segundo motivo que o Tiago ele dá aí, ele fala, olha para você ver no versículo 14, na continuação, ele diz assim, ó, sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. O que ele estava querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que a nossa vida ela é transitória. Nós falamos agora do Rafael Renzo, né? Como a nossa vida ela é transitória. Em outras palavras, nós não temos controle sobre o nosso tempo de vida. Tá entendendo? E ele vai dar um exemplo aqui, e vocês conhecem bem, quem já foi na serra, né? À noite, você vê aquela neblina, é difícil de acessar, aquela neblina densa, né? O próprio Tiago está falando isso, que nós somos como essa neblina, né? De noite você dá para ver aquela neblina, aquela branquidão, né? Parece que o céu até invadiu a terra com as suas nuvens, né? E aí fica aquela neblina pesada, densa no meio da estrada, que precisa chegar até devagarzinho, né? Para não ter o perigo de acidente. Mas aí quando a manhã ela vai raiando, o sol vai raiando, essa neblina ela vai se dissipando. A luz do sol faz com que essa neblina ela desapareça. E assim Tiago está falando que é a nossa vida também. É como a neblina, que de uma hora para outra, um tempo, ela está forte, ela está densa, ela aparece, ela é branca, né? Mas de uma hora para outra, o sol raia sobre a nossa vida, né? A luz de Cristo resplandece, vamos dizer assim, sobre a nossa vida, e ele nos leva para morar com ele. Então, o segundo motivo, né? Que os nossos planos não têm segurança de dar certo, né? É que nós não temos o controle sobre a nossa vida. Primeiro motivo, nós não sabemos o que vai acontecer a 10 minutos daqui a pouco. E o segundo motivo, que a nossa vida ela é transitória, né? Ela é passageira, né? E isso é muito interessante o que Deus faz. Vamos seguindo aí. E o Tiago, nos versículos 15 e 16, ele vai deixar, né, claro aqui, ele vai falar que deixar Deus de fora dos nossos planos, né, além de ser maligno, é tolice. Porque Deus, ele controla cada detalhe da nossa vida. E eu não sei se vocês viram, eu li uma coisa interessante hoje, né, sobre a soberania de Deus, que a Gabriela até colocou no stories dela, né, em que fala que as pessoas, elas veem Deus em todos os lugares. Elas falam que Deus ele está em todos os lugares, mas menos sentado no próprio trono dele. Ou seja, negam a soberania de Deus. Um dos principais atributos de Deus é a sua soberania. Ou seja, ele tem controle de tudo. Ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente. Ele age em todas as áreas, ele controla todas as coisas. Quer um exemplo de que isso aconteceu? Vocês lembram da história de Jonas? Deus e Jonas. O Senhor tinha uma vontade. Jonas, você vai lá em Nínive e você vai fazer tal coisa, né? Vocês sabem dessa história. Jonas tinha outra vontade. Eu não vou para essa cidade. Qual vontade prevaleceu? A de Jonas ou a de Deus? A de Deus. Porque a vontade de Deus é soberana à nossa vontade. E nós precisamos nos render a isso. E entender que Deus ele precisa participar de cada detalhe dos nossos planos. Não existe um cristão que faça os seus planos e que Deus não participe deles. Melhor, dizendo em outras palavras, a vontade de Deus ela deve prevalecer sobre os nossos planos e os nossos projetos. Ah, Bernardo, então o que acontece? Nós não podemos fazer planos? Não é isso que eu estou falando. Nós podemos fazer planos. Inclusive, Provérbios 16:1 diz assim, ó, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Ou seja, fazer planos, claro que nós podemos fazer. Nós podemos projetar, nós podemos calcular. Aliás, nós devemos fazer isso.
mas nós temos que ter em mente que a vontade de Deus, ela sempre vai prevalecer sobre a nossa vida, sobre os nossos planos, sobre os nossos projetos. E se os nossos projetos, os nossos planos não acontecerem, não chegarem a acontecer, nós precisamos saber de que a vontade de Deus é a melhor para nós. Nós precisamos entender que a vontade de Deus sempre vai ser boa, perfeita e agradável. E se aconteceu, é porque ele achou que aquilo é a melhor coisa para a sua vida. Entendeu? E no versículo 17, que eu já estou terminando aqui, eu sei que vocês estão pensando assim, nossa, que mas eu já estou terminando. Tiago vai encerrar destacando a conexão entre conhecimento e ação, né? Olha, vê comigo lá, acompanha comigo. Ele vai falar assim, ó, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando, né? Essa conexão, eu queria, só volta um pouquinho comigo lá no capítulo 1, no capítulo 1 de Tiago mesmo, e no versículo 22, para a gente ver essa conexão que ele faz, aí, ó, e que diz assim, ó, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, né? E Tiago está querendo dizer aqui é que se nós sabemos o que temos que fazer, se nós sabemos o que devemos fazer, nós devemos colocar isso em prática. Em outras palavras, nós conhecemos a palavra, sabemos da vontade de Deus, né? E nós devemos demonstrar isso com as nossas atitudes. Vocês têm um exemplo hoje aí bem claro, do que aconteceu aí com o pastor presidente de vocês, né? A gente não peca só por comissão, não só por atitudes exercidas. A gente peca também por omissão. E nesse caso aqui, o que Tiago está falando é que o pecar por omissão aqui é omitir o próprio Deus dos nossos planos. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? O que Tiago está falando aqui, ó, vocês sabem o que precisam fazer. Vocês podem planejar, vocês podem projetar, vocês devem fazer isso, mas vocês precisam colocar Deus em todos os seus planos. Olha só, quando um rei ia para a guerra, né, lá na época de Israel, do reino de Israel, a primeira coisa que eles faziam era consultar a Deus para ver se eles iam para a guerra ou não. E hoje, o que nós fazemos? Com os nossos planos, com os nossos projetos, o que nós fazemos? Nós consultamos primeiro a Deus para saber se nós vamos ou não, para saber se nós planejamos isso ou não. Então, isso é o que Tiago está falando aqui, né? Que nós não devemos omitir Deus dos nossos planos, né? E para eu finalizar, queria fazer algumas aplicações aqui para a gente levar para a nossa vida como lição, né? E a primeira é, Deus deve estar plenamente presente em todas as áreas da nossa vida. Eu vou dar um exemplo para vocês que a gente chama de ateísmo funcional, que é aquele crente que acha que Deus, eu dependo de Deus em certas áreas da minha vida, mas essa aqui não. Essa aqui eu tenho capacidade para fazer, eu sou autossuficiente demais para fazer isso aqui. Então aqui deixa comigo, Deus, não preciso nem te consultar porque isso aqui eu sei o que eu devo fazer. Em outras palavras olha Deus, vou dar um exemplo. Aqui no meu serviço eu comando, aqui eu sei. Eu domino toda essa área aqui, então eu vou planejar isso aqui, eu acho que eu vou abrir mais uma loja aqui, é um exemplo, tá? Acho que eu vou fazer mais uma coisa aqui e tal, porque aqui deixa comigo, isso aí eu conheço, entendeu? Isso aqui, olha, o senhor pode ficar aqui no cantinho, não vou nem incomodar o senhor não. E o que Deus está dizendo pra gente, né? O que Deus diz pra gente é que Ele precisa, ele deve, ele tem que participar de todos os nossos planos. Por quê? Vocês lembram lá no começo, os nossos planos por nós mesmos, por nossa capacidade,
por nosso próprio entendimento, conhecimento, eles não têm segurança nenhuma de dar certo. Nenhuma. A nossa confiança, ela precisa estar em Deus. Por exemplo, olha, um exemplo meu mesmo. Olha, Senhor, eu te sirvo aqui nessa área. Olha, eu sou fiel aqui na minha casa, com a minha esposa, na rua, na igreja, te louvo e tudo mais. Mas lá no futebol, aí o Senhor entende, né? Lá no futebol, não sou crente. A nossa vida, ela precisa ser plenamente voltada para debaixo da vontade de Deus. Ela precisa estar sob a vontade de Deus. Sempre, em todas as áreas. Porque eu não consigo entender um cristão, né, que se diz ser cristão somente em algumas áreas da vida dele. Na área profissional, na área, né, do trabalho lá, enfim. Ele precisa ser cristão em todas as áreas. Deus precisa participar de tudo, plenamente. Segunda coisa, que a verdadeira fé, ela coloca em prática aquilo que aprendeu com a palavra de Deus, né? O Tiago, nós lemos agora, no versículo 22, que ele diz, né, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aquele que acha que é autossuficiente demais para projetar e executar os seus próprios planos, cuidado, porque a nossa vida, ela é transitória e nós não sabemos o que vai acontecer no dia da manhã, né? Esteja sempre sob a vontade do Senhor, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele guie os seus planos, guie as tuas atitudes, as tuas falas, e tudo que Deus guie a nossa vida, né? E a última é que Deus, ele é soberano, ele é infinito, né? Ele é eterno, ele é onipotente, onipresente, onisciente, e nós somos só criaturas limitadas e finitas que dependem da vontade do próprio Deus, né? Então que nós possamos começar a viver dependentes da vontade de Deus, viver pela fé, né? Pela fé nas promessas de Deus. Lá em Mateus ele diz que para a gente não andar ansiosos com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Então vivemos cada dia, né, com passos de fé, confiantes em Deus, em que Ele vai cuidar de nós. Ele vai suprir as nossas necessidades, Ele vai providenciar o nosso alimento, Ele vai guardar as nossas vidas. É assim que Deus ele nos ensina a viver, dependentes da vontade dEle. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês aí, que cada dia mais nós dependamos do Senhor.